Por milênios, a humanidade olhou para o céu e contou os dias. O sol nascia, a lua mudava suas fases e nós, aqui na Terra, organizávamos nossas vidas em torno desses ciclos. Criamos calendários, marcamos datas importantes, celebramos festivais e registramos nossa história. A ideia de um dia, um mês, um ano se tornou a base de tudo. Era uma verdade tão fundamental, tão inquestionável, que ninguém ousaria duvidar dela. De geração em geração, o conhecimento era passado adiante. As crianças aprendiam a contar os dias na escola, os agricultores plantavam e colhiam, seguindo as estações do calendário, e os reis celebravam seus aniversários em datas fixas. A vida seguia seu curso, ordenada e previsível. Tudo parecia funcionar perfeitamente. O tempo era como um rio, fluindo de forma constante e imutável. Quem poderia imaginar que esse rio, na verdade, tinha curvas e desvios que ninguém notava? A confiança no sistema era absoluta. Era como respirar, algo que simplesmente se faz, sem pensar. Ninguém desconfiava. O calendário era ensinado, aceito, seguido. Era a espinha dorsal da sociedade. O tempo passou. Séculos e séculos se foram. Impérios nasceram e caíram. Tecnologias evoluíram. Mas a forma de contar o tempo permaneceu a mesma. As pessoas nasciam, viviam e morriam, sempre dentro dessa estrutura temporal que lhes foi entregue. Até que, muito tempo depois, em uma era de ciência e questionamento, alguém resolveu fazer algo incrivelmente simples, quase infantil: contar, não por suspeita, não por desconfiança, mas por pura e genuína curiosidade científica. Essa pessoa, talvez um astrônomo, talvez um historiador, começou a juntar as peças de um quebra-cabeça gigantesco. Ele pegou registros antigos de eclipses, observações de cometas que só aparecem a cada 100 anos, anotações de civilizações esquecidas sobre os movimentos das estrelas. Ele comparou tudo isso com os calendários oficiais, os mesmos que todos usavam sem pensar. E foi aí que o primeiro sinal de que algo estava errado apareceu. Uma pequena anomalia, uma diferença de um dia aqui, algumas horas ali. No começo, ele pensou que fossem erros de registro. Afinal, eram documentos antigos, escritos à mão, sujeitos a falhas humanas. Mas quanto mais ele investigava, mais essas pequenas anomalias se repetiam. Não era um erro isolado, era um padrão. Havia dias a mais em alguns registros, dias a menos em outros. Eram erros minúsculos, quase insignificantes quando vistos isoladamente. Nada gritante, nada óbvio, mas a curiosidade dele já havia sido despertada. Ele sabia que estava diante de algo importante. O problema com erros pequenos é que eles são como gotas de água. Uma gota, sozinha, não faz nada. Mas milhares de gotas, ao longo de séculos, podem encher um oceano. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando esse pesquisador somou todos aqueles pequenos desvios, todos aqueles segundos, minutos e horas perdidas ao longo da história, o resultado foi chocante. O erro não era mais pequeno. Ele havia se tornado um monstro invisível, crescendo silenciosamente no coração da nossa civilização. Aos poucos, as consequências desse erro acumulado começaram a se manifestar no mundo real, de forma sutis. Datas de festivais antigos que deveriam coincidir com o solstício de verão, por exemplo, estavam acontecendo semanas depois do evento astronômico real. O equinócio de primavera, que marcava o início do plantio para muitas culturas, chegava quando o inverno ainda nem tinha acabado de verdade. As estações do ano pareciam estar se deslocando lentamente, chegando fora do esperado segundo o calendário. Mas, como ninguém percebeu antes, a resposta é simples e assustadora.
porque a mudança foi gradual. Um erro pequeno, quando espalhado por um período de tempo muito longo, se torna invisível para quem vive dentro dele. Para cada geração, o mundo parecia normal. Eles se acostumaram com o fato de que, às vezes, a festa da colheita acontecia com o tempo um pouco mais frio do que seus avós descreviam. Eles simplesmente aceitavam. Era assim que as coisas eram. Ninguém tinha uma perspectiva de séculos para conseguir enxergar o problema em sua totalidade. Só quando aquele pesquisador solitário conseguiu finalmente alinhar toda a contagem, toda a matemática do tempo com a realidade física do nosso planeta e do sistema solar, o problema ficou claro e inegável. O nosso calendário, a ferramenta que usávamos para organizar a própria existência, estava fundamentalmente errado. Ele estava atrasado. E não era um atraso de alguns dias ou semanas. Eram séculos. Séculos de pequenos erros que se acumularam e nos colocaram completamente fora de sincronia com o universo. Imagine a confusão. A notícia se espalhou como fogo. Os líderes mundiais, os cientistas, os religiosos, todos tiveram que encarar um fato desconfortável. O tempo, como o conhecíamos, era uma ilusão. Foi preciso tomar uma decisão drástica para corrigir essa falha monumental. A solução era tão bizarra quanto o problema. Era preciso pular dias, literalmente apagar dias da existência para que o calendário pudesse se realinhar com a realidade. E então, em um determinado ano, foi anunciado que, após o dia 4 de outubro, o dia seguinte não seria 5 de outubro, seria 15 de outubro. 11 dias simplesmente desapareceram. As pessoas foram dormir em uma data e acordaram em outra. Uma data que nunca viveram. Pense no caos. Pessoas que faziam aniversário nesses dias perdidos. Contratos com prazos que caíam no meio desse buraco no tempo. Por um breve momento, a própria noção de continuidade foi quebrada. O mundo teve que se reorganizar, se reajustar a um novo tempo, o tempo correto. E o mais incrível é que essa história não é ficção. Ela aconteceu de verdade em 1582, com a reforma do calendário gregoriano, que corrigiu os erros do antigo calendário juliano. Pulamos dias para acertar o tempo. Mas essa história, seja real ou a nossa versão aqui, não fala apenas sobre números e astronomia. Ela fala sobre algo muito mais profundo. Ela nos mostra como até a coisa mais básica e fundamental, como a passagem dos dias, pode estar errada quando ninguém se dá ao trabalho de conferir. Ela é um alerta sobre o perigo de aceitar algo apenas porque sempre foi assim. É um lembrete de que a verdade muitas vezes exige curiosidade, questionamento e a coragem de admitir que estávamos errados por muito, muito tempo. Quantas outras verdades em nossas vidas são como esse calendário antigo? Ideias, hábitos, crenças que seguimos sem pensar, apenas porque foram passadas de geração em geração. Talvez seja a hora de, como aquele pesquisador curioso, começar a contar, a comparar e a questionar, porque, às vezes, para encontrar o tempo certo, é preciso ter a coragem de admitir que vivemos séculos no dia errado. Obrigado por assistir a mais essa viagem aqui nos Sussurros Negros. Se você gosta de mistérios que desafiam nossa percepção da realidade, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até a próxima!